Eu me chamo Amélia Lacombe, tenho 73 anos e eu sou daqui do Rio de Janeiro. Eu acho que na aula de língua portuguesa, você não pode deixar de ser criativo. As soluções são as mais simples. Você pode ir para a rua, você pode ir para o jardim, você pode criar ambientes novos em sala, você pode ler coisas diferentes, você pode tudo. Professora é aquela que estimula, que diz ao aluno, você pode conseguir. Pernambuco é um estado de grande tradição literária, não só acadêmica, mas também popular. Por isso viemos até aqui descobrir como a língua portuguesa se transforma dentro e fora da sala de aula. Meu nome é Maria dos Prazeres, tenho 23 anos, nasci aqui em Recife, sou muito família, eu gosto de ir ao cinema, teatro, gosto muito de ler. Eu quero uma profissão que eu possa contribuir para a sociedade, para o mundo em que eu vivo. Eu sou recém-formada, então eu tenho até pouca experiência ainda. Dificuldades eu posso encontrar em alguns momentos dispersão dos alunos, aí isso atrapalha um pouco. Então eu procuro trabalhar um pouco a motivação neles. A Amélia ela pode me ajudar, eu acredito, refletindo junto comigo sobre a minha prática, o que é que dá certo, o que é que não dá, o que é que eu tenho que modificar ou que eu tenho que continuar fazendo. Estou indo encontrar a professora Maria dos Prazeres. Ela dá aula de língua portuguesa para alunos do 8º ano e quer a nossa ajuda para melhorar ainda mais suas aulas. Tudo bom? Tudo bom? Prazeres, você tem cara de aluna minha. Que bom. E aí, Prazeres, conta um pouquinho de você. Eu escolhi ser professora, acho que isso desde criança. Eu sempre gostei assim de pessoas, trabalhar com pessoas. Sempre gostei de, sei lá, tentar ajudar de alguma forma, principalmente na descoberta. Acho muito bonito o conhecimento, gosto muito de como ele acontece. Quanto tempo que você está dando aula? Há 1 ano. Eu me sinto muito mais aluna do que professora na hora que eu estou com eles. Seu olho brilha. Eu acho que o papel do professor é Você não... tem que ter um espaço de autoridade. Não, com certeza, eu procuro em alguns momentos, mas eu acho que facilita muito o meu trabalho quando eu vou até o aluno. Então. O que você acha que a gente pode ajudar você? Eu tenho muitas dúvidas em questão a conteúdos, né? Porque assim, eu sou recém-formada, então não tenho essa vasta experiência que muitos professores já têm. E conteúdo e como... é assim, se você estuda sempre, no ano seguinte já melhora um pouco, depois melhora um pouco, depois você começa a descansar mais no estabelecimento das relações dos vários pontos, de sintaxe, morfologia, isso. Porque uma coisa é você estudar para você e outra coisa é você estudar para falar para eles. Na hora que você começa a falar para eles, você diz assim, meu Deus, eu não sei aquilo que eu pensei que eu sabia. Mas acontece toda a vida, então eu não fico muito aflita. Olha só, não está na hora da sua aula? Tá. Vamos lá? Vamos. Posso assistir? Pode, vamos. Bom dia. Bom dia. Essa é a professora Amélia, vai assistir nossa aula hoje, tá bom? Hoje eu trouxe um texto, vou entregar para vocês. Entrando em um restaurante, ela percebeu que o ar-condicionado não estava funcionando. Sentou-se em uma mesa com toalha xadrez. O que escolher? Trouxeram o cardápio. Ela se decidiu, quase sem olhar. Quando chegou o prato, apenas beliscou. Agora, eu vou precisar de um garçom. Rayane, quer ser nossa narradora? E precisamos de uma mulher. Pode vir. Grace. Entrando em um restaurante, ela percebeu que o ar-condicionado não estava funcionando. Sentou-se a uma mesa com toalha xadrez. Trouxeram um cardápio. Ela se decidiu, quase sem olhar. Quando chegou o prato, apenas beliscou. Pronto, ótimo. Agora eu quero pedir para vocês formarem grupos de 3.
Agora a gente vai discutir algumas perguntas que eu vou colocar aqui para a gente entender bem esse texto, tá certo? Quem é ela? Uma pessoa que é muito grosseira. Uma pessoa grosseira. Como estava o tempo naquele dia? Ensolarado. Ensolarado. Como foi que vocês chegaram nessa resposta aí? O diretor do restaurante sentiu que a cozinha não estava funcionando. Quando ela entra no restaurante, então isso aí já mostra que estava quente o dia, né? Então assim a gente finaliza. Pronto? Podemos ir para o recreio. A aula dela é bem interessante porque ela produz aulas dinâmicas, produz aulas diferentes pra gente. Antigamente eu gostava não, né? Eu tirava muita nota baixa, na verdade, em português. Não sei porque depois com ela eu fiquei tirando mais nota, aprendi várias coisas. Ela vê a nossa capacidade de aluno, a nossa inteligência. Prazeres, achei sua aula o máximo. Que bom. Fico feliz. Primeiro, você tem o controle total da turma, né? Os meninos gostam de você, senão não tinham ficado quietos. E achei que a primeira dinâmica foi boa. O texto era ótimo porque era pequeno. Toda a parte que exige uma coerência de leitura, você voltou e discutiu com eles. Quando eles saíam da linha, você perguntava ao outro o que o outro tinha achado e aí então colhia. Que é uma coisa ótima, porque eles é que chegaram àquela conclusão. O que você achou? Um laboratório. Eu me sinto dentro de um laboratório, onde eu vou sentir muitas coisas. Eu busco sempre isso, provocá-los, ter esse perfil de professor para provocar, para jogar os problemas, para que eles reflitam, para que eles sejam sujeitos da história, se sintam sujeitos e que eles se sintam, assim, com o poder nas mãos, de descobrir as coisas. Você tem condição de dar redação para eles? Não exatamente redação, vamos fazer uma redação, até porque quando eu falo redação eles já ficam com aquele trauma. Mas eu trabalho escrita também, assim, peço Tem que pequenos começar a fazer resumos. trabalho escrito até eles perderem o trauma da redação. Isso. Discute um tema. Discute bastante aquele tema com eles. Agora escreve meia página sobre isso que você acabou de discutir. Pronto, isso eu faço, Tá. facilmente. Muito bem. Aí você diz para eles, isso é uma redação. E eu acho que vai dar super certo. Também acho. Prazeres, posso te explorar? Pode. Você pode me levar para dar uma volta aqui pela cidade para a gente ver se tem provocação para a próxima aula sua. Aí você me mostra o seu Recife um pouquinho, pode? Com certeza. Ih, que bom. Depois a gente senta e trabalha. Tá bom. Olha, a aula da Prazeres excelente, perfeita. A relação que ela tem com os alunos, maneira de dar aula, as dinâmicas, as atividades. Mas preocupa, como ela não corrige redação, os alunos não estão habituados a fazer redação, ela vai ter que começar um grande trabalho da mesma maneira como ela está atuando com gramática. Ela me ajudou bastante, foi esclarecedora, foi muito objetiva, muito voltada realmente para a minha prática, foi maravilhosa. Vamos nós preparar nossas aulas da próxima semana sobre variedade linguística. Então, o que você pensou? Eu pensei em mostrar para eles, como se fala de variedades Vários linguísticas, então os vários falares. Então eu pensei assim, como é que eu vou fazer? Se eu usaria música, se eu usaria texto. Então eu achei legal, não sei se você vai concordar, em usar jornais. Como jornal? Existem vários tipos de jornais e que podem até abordar o mesmo assunto, mas cada um aborda de uma forma diferente. Então, a gente pode considerar que tem 4 tipos definidos de variedade linguística. Tem um tipo que é o geográfico, Isso. né? Aquelas falas muito diferentes. Né? Tem um que é histórico, que é epocal, né? Uma pessoa não falava no século Que com o passar do XIX, tempo vai mudando, né? como você fala atualmente. Tem um social, né? Que depende da classe social. Tem uma fala que é de grupo, por exemplo, você tem grupos assim, surfistas, que falam uma coisa, skatistas falam, tem um jargão próprio. Então, não é a norma culta ou a norma não culta, a norma cotidiana, falar cotidiano, que é certo ou errado. O errado é você se dirigir a uma pessoa
para dar um recado e não conseguir passar esse recado. Então agora a gente vai ao Mercado São José para ver se a gente consegue pegar algumas dessas variedades para vocês já poder falar delas em sala. Pode ser? Pode. Vamos. Caminhar pelo Mercado São José pode nos permitir encontrar grupos sociais interessantes e uma grande diversidade de artesanatos, comidas e vários outros artigos. Talvez esteja aqui uma boa forma de inspirar Maria dos Prazeres a pensar como trabalhar criativamente o tema variedades linguística. Prazeres, você acha que aqui no Mercado São José a gente encontra todo tipo de fruta? Acho que sim, aqui tem uma variedade muito boa. Como você chama isso? Macaxeira, tá não. Ah, eu chamo de aipim. O que é isso, moço? Isso é abóbora girimum? Ah, é a mesma coisa? Tanto faz. Ah, tá bom. E o senhor tem banana comprida? Mostre pra gente, moço. Prazeres, isso lá no Rio chama banana da terra. Obrigada, amor. Eu queria ver alguma coisa de cordel, isso eu queria comprar, né? Opa! E aqui, ó, tem Luiz Gonzaga, o filho de Januário. Isso. E a moto e o jegue, hein? Ah, gente, eu vou levar a moto e o jegue. Obrigado. Obrigada a você. Prazeres. Então é o seguinte, você tem um tempo para preparar essa última aula. Aí você vê que tipo de pergunta você pode fazer para provocar que as pessoas entrevistadas falem os dialetos diferentes, tá? Então, se você puder trazer as pessoas para a sala, eles entrevistam na hora, mas você conhecendo a entrevista. Se não, eles podem ir com o celular e entrevistar as pessoas fora. Ou você vai conseguir, você vai dar uma super aula. Vou dar o meu melhor, vou usar todas as orientações da professora Amélia. Cara Amélia, agradeço pela tarde maravilhosa, divertida e proveitosa que tivemos. Caso não venha a ser desenvolvida a atividade de levar os familiares ou vizinhos dos alunos à escola, você teria sugestões de um possível plano B? Aguardo sua resposta. Prazeres. Prazeres. Sempre há planos. B, C, D. Podemos levar vídeos gravados sobre o assunto, textos, música. O importante é que os textos sejam lidos pelos alunos. Eles precisam treinar uma boa leitura. Podemos também ser menos ambiciosos e gravar registros diversos de fala, doméstica, infantil, aquela que você conseguir e os meninos souberem explicar em sala. Sua aula vai ser ótima. Um abraço, Amélia. Bom dia. Bom dia. Uma coisa, será que a gente fala igual? Será que todo mundo fala igual, parecido um com o outro, fala a mesma coisa? Cada um tem um jeito de falar. Cada um tem um jeito de falar. Muito bem, Juliette. Porque a gente que mora aqui não fala o povo que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro. Como é que a gente pode chamar isso? Variação linguística. Eu vou pontuar aqui no quadro alguns tipos dessas variações que a gente tem, que seria a geográfica. Temos também a estilística, a social e a histórica. Então vamos falar um pouquinho dessa estilística, certo? Essa estrada vai para São Paulo? E o homem responde: sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Geográfica, vem de onde? Geografia. Vocês têm aula de geografia? Estudam geografia? O Zé Lelé vai perguntando ao Chico Bento: oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico? Ele pergunta. Não tá errado. Por que a gente não sabe o que é que ele quis dizer? Você não sabe o que ele quis dizer plantando? Você não sabe o que ele quis dizer que era uma árvore? Dá para entender o que ele quer falar, não é? Também temos um outro tipo de variação na nossa língua, que é a social. Olha os 6 dele. 6 são o colírio do meu olho. Temos também a histórica. E histórica vem de quê? De história, vem da história. Então essa história aqui, a gente vai falar de tempo. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, propaganda se chamava reclame. Xerox antigamente chamava cópia fotostática. Olha que coisa estranha, né? Entenda, eu quero que você perceba que essa norma culta, ela deve estar presente na nossa vida, sim. A gente tem que ter a norma culta na nossa cabecinha. Por quê?
porque em algumas situações da nossa vida a gente precisa dela. Próxima aula, eu quero que vocês tentem procurar pessoas, pesquisem em casa, conversem aí com os pais de vocês, avós ou pessoas que possam falar pra gente, que possam mostrar sua linguagem, algumas variações. Quem não conseguir trazer pessoas, podem tentar filmar o celular de vocês. Pode ser com a câmera também, digital, que você tiver, para filmar essa pessoa. Como é que a gente vai fazer? Para que essa pessoa fale algo que a gente possa identificar a variação dela, a linguagem dela. Contando uma história, muito bem, Gustavo. Estou muito feliz com vocês e eu vejo nos olhinhos de vocês, nas respostas que vocês me deram, na leitura dos textos, na compreensão. Eu sei que vocês entenderam muito bem, estou muito feliz. Terminamos nossa aula por hoje. No próximo bloco, vamos ver como a professora Maria dos Prazeres vai colocar o desafio para seus alunos. Estou curiosa para saber como a turma vai reagir. Hoje a gente está trabalhando com a professora Maria dos Prazeres. Ela tem 23 anos, dá aula de língua portuguesa na Escola Maciel Pinheiro em Recife e quer tornar suas aulas mais instigantes para os alunos. Lançamos a ela um desafio dentro do tema variedade linguística. Agora chegou o grande momento de bater um papo para descobrir como ela irá realizar atividades. Prazeres, me conta, como foi a aula passada? Foi muito interessante. O que aconteceu? Eu trouxe alguns textos para os meninos, para os alunos lerem junto comigo e tentar perceber algumas variações. Assim, eu usei uma música, a letra de uma canção, para mostrar algumas palavras que como era há um tempo atrás e hoje como seria. Então, o que caiu, assim, desuso. Eles ficaram muito interessados na aula, no assunto, e isso despertou muito a curiosidade deles e a vontade de pesquisar também. Eles me mostraram assim que querem pesquisar, querem saber. Para a aula de hoje, o que você acha que vai acontecer? Você passou alguma coisa para eles pesquisarem, para eles fazerem, para trazerem para a aula de hoje? Passei, eu pedi para que eles pesquisassem vizinhos, familiares também, alguém que eles conhecem, ou saíssem por aí pesquisando, fazendo algum tipo de entrevista, para trazer hoje ou um vídeo ou a pessoa. E você acha que vai dar certo hoje? Eu espero que sim. Tá aflita? Tô um pouquinho Não, mas a nervosa, gente vai conseguir, Prazeres, vai ser boa aula. Bom dia, povo. Bom dia. Vocês lembram da professora Amélia? Né? Eu pedi para que vocês trouxessem, né, pessoas ou vídeos, quem puder gravar alguma coisa e trazer também. Vou buscar a tia Glauce, a tia de Flaviane. Vou trazer uma outra convidada também, Dona Célia, vocês vão conhecê-la. A senhora tem quantos anos? 79. Como era antigamente? O povo antigamente era mais pacato. E ela violência do que hoje? Não, ao contrário. Hoje tem muito mais violência do que antigamente. Como era o relacionamento assim, que as famílias tinham antigamente e hoje? A senhora vê alguma diferença assim? Todo mundo chamava a mãe de senhora. A senhora pode fazer isso para mim ou me dar isso, entendeu? A diferença de hoje em dia, a máquina de escrever, que hoje é o computador, como era? Não, a máquina de escrever, tinha teclado, né? Tinha uma fita, passava onde imprimia no papel, você datilografava. Obrigada pela sua contribuição. Agora, Glauce, por favor. Eu sou de Pernambuco, nasci aqui e morei 10 anos em Aracaju, mais 2 anos em Alagoas. Então eu tenho uma mistureba na minha voz. A senhora já passou algum constrangimento por falar alguma coisa assim que não era ofensa, mas lá era um tipo palavrão, alguma coisa assim já? Passei, lá é um exemplo, ataque de cabelo. Eu cheguei numa barraca, que lá não é barraca, é bodega. Aí eu disse, moça, me dê uma taca, por favor.
A taca lá é um órgão do homem. É o quê? É um órgão masculino. Por exemplo, pão francês. Lá não é pão francês, é jacó. Jacó. Pão doce é carrapicho. E feijão, arroz, charque. Como é que chamava? É, charque, jabá. Gostei. Vocês gostaram? Deu para aprender muita coisa? Obrigada, Glaucia. Agora, Maria Eduarda gravou alguma coisa. Vai mostrar pra gente. Vem, Eduarda. Entrevistei algumas pessoas, uma de Goiás, teve de Brasília também e de São Paulo também. Então vamos ver o vídeo de Eduarda. Boa tarde. Você gostaria de fazer uma entrevista comigo sobre variação linguística do trabalho de português? De onde você é? Eu sou de interior de São Paulo, Porto Ferreira. Como é que vocês chamam mandioca? Mandioca também. Mandioca? Porque tem gente que chama macaxeira, né? Mas aqui também pode ser macaxeira. Lá a gente não usa macaxeira, a gente fala mandioca. De onde você é? De Brasília, DF. O que você acha de diferente da sua fala com a fala do pessoal daqui? Diferente? Eu vejo que o pessoal daqui fala muito usando tu, né? Aí a gente não, quase ninguém fala assim. Pode, vocês falam muito pronto, né? Você vai, então tá. Tá, beleza. Não, beleza, então. Aí a pessoa fala, então pronto. Vocês estão da onde? Nós somos de Rio Verde, Goiás. Aqui é o vixe, né? Que a gente assusta e lá a gente não fala vixe, a gente fala nossa, e aqui é vixe. E assim, maninha, painho, bem ali é muito longe, né? Não é tão perto. Nós puxamos muito o R, vocês puxam muito o X pro S. Porta. De onde a senhora é? Sou de São Paulo. Eu acho que os nordestinos falam mais cantados. E a gente puxa mais, assim, fala mais o S, assim, no final das palavras. Pronto. O que é que vocês acharam do vídeo de Eduarda? Interessante. O que é que foi interessante nesse vídeo? As diferenças. De onde eram essas pessoas? São Paulo, Brasília e Goiás, né? Isso. E alguém na entrevista falou que a gente puxa muito R, não foi? Vocês acham isso? Não? Não acha não? Muito não. Só que era de São Paulo, que era do interior. Por que será, então, que a gente nunca acha, quando as pessoas de lá, de outro estado, de outra cidade, diz pra gente, vocês falam cantando, vocês falam arrastando, puxa muito R. Quando eles falam assim, a gente percebe, né? Daqui deles, mas a gente não percebe da gente. É verdade. Então, essa percepção a gente tem a partir de quê? Quando a gente escuta, da audição. Então, é conversando que a gente vai perceber essa diferença. Então, tá onde? Oralidade, não é? Qual variação a gente lembra que ela representou pra gente? A variação histórica. Por que histórica? As perguntas que a gente estava fazendo, a gente queria descobrir o quê? Se houve alguma mudança de quê? De palavras, né? De alguma palavra que ela usava antes, que hoje não usa mais. E a tia Glauci, ela estava representando que variação que a gente descobriu? Vocês perguntaram e ela disse que foi geográfica, não é? Por quê? Dos estados, dos lugares, diferentes lugares que ela foi, que ela visitou, que ela viveu, que ela falou, diferentes formas. Cada um tem sua cultura. Com certeza. Por isso, aprendemos aonde? Na aula passada, na aula de hoje, cada um tem sua cultura, cada um tem sua identidade, seu modo de falar, porque foi assim que ele aprendeu, né? É como ele se sente bem. Não é que a gente não deve usar a linguagem formal, né? Mas a gente não vai ignorar ou deixar de lado a nossa linguagem, a forma que a gente usa, a forma que a gente fala, que se expressa, que se comunica. Podemos então encerrar nossa aula assim? Eita! Foi um espanto, porque de repente uma menina mocinha dessas tem um domínio excelente de turma, ela tem um contato bom com o aluno sem perder o lugar de autoridade. Eu acredito que eu tenha cumprido um papel de professora, que foi isso que eu vim fazer. Porque professora, para mim, não é aquela pessoa de óculos aqui e que acha tudo ruim. Professora, para mim, é uma pessoa que ajuda, que dá a mão, que abraça. A gente mostra que é possível dar boas aulas e que é possível você se transformar. Foi muito bom, foi maravilhoso, assim. Para mim foi perfeito. Tudo que
que eu quis aprender e tudo que eu também não sabia que precisava aprender, ela me deu. Na minha simplicidade, nas poucas coisas, nos recursos que eu tenho, eu posso elaborar uma boa aula e eficaz, diferente e que possa mexer com os alunos. Eu não sabia que eu era tão boa professora. Maria dos Prazeres, vamos chegando que já vai começar a brincadeira. Lembre-se, seus alunos precisam de você. Busque inspiração nas ruas e no cotidiano para suas aulas. Uma conversa na praça, no mercado ou na vizinhança da escola pode ser um ótimo material para ser trabalhado em sala de aula. O importante é se reinventar a cada nova descoberta. A língua está tão viva quanto nós. Mostre isso aos seus alunos e boa aula.